pode faltar para a gente, mas nunca vai faltar o pão para poder repartir com os nossos irmãos. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Lucas 8. Lá em Lucas 8. Lucas 8. Antes de eu começar a ler aqui para trazer alguma coisa da parte do Senhor dos irmãos, existe uma questão muito peculiar na nossa vida, em investigações criminais, em tudo que nós vivenciamos. Existe um termo chamado viés de confirmação. O que seria isso, né? A questão do viés de confirmação? Algumas investigações, elas podem ser tendenciosas no quesito, porque eu quero que uma investigação siga por um determinado resultado, e eu começo a ter o meu viés de confirmação no sentido que tudo que corrobore para aquilo que eu estou querendo, ou o resultado que eu almejo, tudo eu consigo enxergar só aquilo que eu quero. Isso aí acontece demais. A gente vê a nossa política hoje, a nossa justiça hoje, está repleto de viés de confirmação. E isso, o bom quanto ainda é viés de confirmação, porque inicia algo, vai costurando, baseado naquilo da minha vontade, naquilo do resultado que eu quero. Mas hoje em dia a gente vê que a nossa justiça já tem o resultado e eu vou encaixar as coisas baseado no resultado que eu já tenho. O viés de confirmação acontece em diversas coisas. Se a gente procura um termo na internet, um exemplo, eu preciso me amar mais. Um termo assim. Principalmente as mulheres às vezes têm esse senso que eu preciso me amar mais, da questão da aceitação, meu corpo, minhas regras. Se você procurar o termo, eu preciso me aceitar mais, é só um exemplo, poderia ser qualquer coisa, mas um exemplo, eu preciso me amar mais. Começa a vir uma enxurrada de postagens, de posts em relação a mulheres, psicólogos, tudo falando a respeito desse viés de confirmação, para confirmar aquilo que você está querendo. Começa a vir enxurradas, aí você começa a vir longe da palavra do Senhor, começa a vir diversas situações. É mesmo isso? Isso acontece de fato comigo, é que nem horóscopo, né? Horóscopo também nada mais é também do que viés de confirmação. Lá fora a gente, nossa, horóscopo, isso é macumba, não sei o quê. Mas a gente, como crente, a gente às vezes usa a palavra como viés de confirmação. A gente procura um tema, procura diversos textos para moldar aquilo na nossa realidade, para corroborar com aquele meu pensamento. Aí vem a questão, a mulher busca lá. Eu preciso me aceitar mais. Aí vem psicólogos falando que você precisa abandonar tudo aquilo que é peso para você. Se for um homem, como é o nome? Homem tóxico, você precisa abandonar ele, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E a gente vai achar isso em diversas situações, em diversas particularidades. Tipo, o homem também sofre. Já a gente for pesquisar, rapaz, o homem também chora, homens também choram. Se a gente for pesquisar, eu estou angustiado, o homem aqui. Começa a passar. É verdade, diversos homens passam por essa situação. E a luz da Bíblia, como é que fica, irmãos? Baseado em tudo aquilo que a Bíblia nos relata. Eu não estou falando aquilo que a Bíblia nos relata, aqueles nossos textos, chavões que nós temos baseado em óleos emprestados. O que é óleo emprestado? É aquele óleo que você não lê, mas escuta um coach gospel falando a respeito de alguma coisa e você começa a costurar diversas situações que corroboram com aquilo que você já espera. Você já
você já tem o seu Deus, aquele que você quer servir, moldado na sua realidade, moldado àquilo tudo que você tem como divino, como um Deus. Aí tudo que está fora daquilo que você já almejou, daquela sua expectativa, tudo aquilo, não, isso é demais, não, isso é do Velho Testamento, não, mas isso aí é muito permissivo. Algumas coisas levam para o Velho Testamento, outras coisas levam para o Novo Testamento, e fica nessa moldura. Aí às vezes pega um texto de um pastor tal, pega outro texto do pastor tal, um texto de outro pastor tal, e às vezes a gente quer moldar no nosso pastor diversas coisas que a gente vê só os textos chaves ou aquelas coisas que nós gostamos. A gente vai moldar um pastor Frankenstein, porque a gente só quer baseado naquilo que a gente gosta, a gente não quer baseado naquilo de fato que a Bíblia nos representa. Irmãos, e quando por que eu fiz essa breve introdução falando a respeito do viés de confirmação? Porque às vezes a gente está lendo alguns textos, ou a gente, de tanto escutar, a gente pega alguns textos como não vou falar como mantra, né? Tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí não termina de ler o restante. Aí tudo posso naquele que me fortalece. Não vê o contexto, não vê nada. Aí começa a pensar diversos textos na Bíblia como viés de confirmação daquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, que o Senhor precisa me salvar, naquilo que o Senhor praticamente ele é obrigado a fazer, porque ele já fez lá no povo do passado. Se ele fez lá no povo do passado, e é o mesmo Deus do ontem, é o mesmo Deus de hoje. Se ele fez ontem, ele precisa também fazer hoje. Não é possível que ele também não vai fazer hoje. Eu queria que os irmãos, quando escutassem esses textos, chavões, tudo isso, de qualquer pessoa, irmão, de qualquer pessoa, pastores fora, coaches, irmãos aqui no púlpito, qualquer pessoa, falou um texto isolado, meu irmão, vá ler todo o capítulo, se possível, porque um versículo, às vezes ele está fazendo referência a alguma coisa que está lá em cima. Vá ler o capítulo, vá ler o trecho todo, porque a gente sabe que a Bíblia está dividida em capítulos e versículos baseados para a gente poder se localizar, mas a gente sabe que muitas coisas, principalmente o do Novo Testamento, são cartas corridas que está transmitindo uma ideia contínua, não uma ideia separada. Lógico que nós podemos adotar para ensinar de forma simples a algumas pessoas alguns ensinamentos, porque não tem como algumas coisas densas. Mas quando a gente já está aqui, nós já temos um certo entendimento, nós já temos uma certa base, meus irmãos, não fiquem só no que as pessoas falam, no óleo emprestado. Não fiquem só no óleo emprestado de outras pessoas, porque você precisa extrair o seu óleo. Extrair o óleo é de esforço, renúncia, porque a extração de um óleo, porque senão vocês vão ser meros passarinhos, são aqueles passarinhos que comem só azeitona. Azeitona, a gente pega lá, é um eletivo, tá? Para quem bebe, para quem está tomando uma cachaça, um vinho, uma azeitonazinha a gente pega lá. Vocês se contentam com a azeitona, mas o Senhor quer que nós extraímos através de nossas vidas o azeite. E para extrair esse azeite próprio, nosso, assim como fala lá na questão é uma renúncia muito grande que nós precisamos fazer, porque para extrair a dor, a sofrimento, a renúncia e morte, nós precisamos morrer a cada dia. Eu vou ler aqui o texto de Lucas, a partir do versículo 16. Lucas 8, a partir do versículo 16. Não há ninguém que depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro, ou a coloque sobre a cama. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado de madeira, que todos aqueles que entram vejam resplandecer da luz.
Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim sendo, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver mais se lhe concederá, e ao que tiver, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, será tirado. Meus irmãos, quando eu escutei, quantas vezes a gente já escutou esse texto isolado de Lucas 17? Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a trazer palavras, a falar da Bíblia, né, para algumas pessoas, baseado no nosso sentimento, naquilo que nós estamos com raiva ou naquilo que nós estamos alegres. Sendo que a palavra do Senhor, que a nossa alegria não depende do nosso sentimento, porque a alegria nossa está no Senhor. E quantas vezes eu não já escutei esse texto de diversos pastores, o versículo 17, fora totalmente de contexto. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Quantos irmãos aqui já escutaram esse texto aqui baseado sobre a questão de mentira, sobre a questão do pecado que não pode, que não vai ficar oculto? Eu praticamente nunca escutei. Eu também, como vocês também, escutava a pessoa falando, eu não ia conferir qual era o contexto do texto, eu não sabia o que era dado. Aí o problema que acontece quando a gente quer buscar alguma coisa a mais do Senhor é quando a gente começa a ler a Bíblia. Quando a gente começa a ler a Bíblia, minha amiga, é uma dor muito grande, porque a gente fica angustiado. A gente fica angustiado porque um bocado de coisa que a gente escuta, já escutou, a gente fica, pai, não bate. Aí vem esse texto aqui: porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Ficava angustiado, e aí às vezes algumas pessoas para algumas pessoas eles chegam: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aí pronto, aí morre, aí joga aquela cagada, aí a pessoa aí fica: meu Deus do céu, e agora? Às vezes vai em uma igreja que tem os supostos profetas que adivinham o futuro. Eita, rapaz, se eu for lá para aquela igreja ali, será que eles vão apontar os meus pecados? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mas, na luz do texto, na luz do que pelo menos esse capítulo, não precisa voltar tanto, mas pelo menos ele antes aqui, o Senhor Jesus, está falando a respeito da parábola do semeador. Se vocês voltarem um pouco antes, fala a respeito do solo, fala a respeito do solo ruim, fala a respeito do solo bom, do solo de espinho, de solo... A gente já conhece muito demais. A gente já escutou diversas vezes a palavra do semeador, e o Senhor Jesus depois explica. Quando uma semente é plantada, uma semente é lançada, não adianta. Ela pode nascer e logo morrer, mas vai nascer alguma coisa. Porque quando a gente lança a semente, não é nossa responsabilidade o processo em si de desenvolvimento. A nossa responsabilidade primária é lançar a semente. Porque a gente pode lançar a palavra, a pessoa pode simplesmente negar. Pode ser devido a algumas dificuldades que ela passou, pode ser devido a alguns traumas em igrejas, ou alguma coisa do tipo, ou uma pré-compreensão, preconceitos que ela tem, ela pode não avingar baseado nisso, mas nós como filhos de Deus, sempre precisamos ser o sim das pessoas, independente de qualquer situação. Nós sempre precisamos insistir, levar a palavra que é a semente, essa semente que o Senhor fala. Mas existem algumas sementes que elas brotam, germinam, até nascem alguma coisa. Mas independente do solo, há desenvolvimento de alguma coisa. E nada mais pior do que o mal entendido. Porque o desenvolvimento capengo, o desenvolvimento parcial é o mal entendido. Meus irmãos, uma coisa, a palavra do Senhor
nos deixa claro que o Senhor não levará em conta o tempo da nossa ignorância. Mas quando a gente entende alguma coisa, a gente acha que entende alguma coisa, tão tal que lá no versículo que eu li agora, de 18, e o que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Porque às vezes a gente pensa que entendeu alguma coisa e fica no mal entendido. Quando estamos no nosso mal entendido, meu amigo, para a gente tirar, se livrar do mal entendido, rapaz, a gente vai tentar levar a palavra para uma pessoa que acha que está certo, totalmente certo. Não, meu amigo, mas eu estou certo. É exatamente isso. O mal entendido são muitas vezes as pessoas que acham que estão totalmente certas, que acham que estão totalmente sãs. E a palavra do Senhor nos deixa claro que o Senhor veio para os que são doentes, os que são pecadores. Aquele que se acha que não há necessidade de perdão na vida dele, que não se considera pecador, o Senhor não tem como agir. O mal entendido é a pior coisa que pode acontecer no nosso meio. Por isso, meus irmãos, não se conformem em ficar só o que as pessoas escutam. A gente vem, no máximo, se a gente botar 4 horas e meia por semana, a gente fica aqui na igreja. No máximo, no máximo. 4 horas e meia, meus irmãos, a gente consegue o quê? Ler praticamente deixa eu ver, dá mais ou menos, dependendo do livro, dá mais ou menos um livro da Bíblia na semana. A gente não consegue desenvolver nada porque aqui é superficial, é aquilo que já veio mastigado. O óleo emprestado aqui é só para despertar, só para dar aquele creme de la creme, aquele filé mignon para você já estar mastigado e tudo, trazer para você desenvolver em casa. Porque às vezes eu preciso mais trabalhar na obra do Senhor, eu preciso estar mais atuante. Aí a gente tem culto, no máximo o culto é 1h30. A nossa vida atuante não é na igreja, a nossa vida atuante é lá fora. A palavra do Senhor fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha à luz. Essa luz aqui, que está aqui, não é a luz trazer uma mentira para ser revelada, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor nos constrange com o seu amor. Essa luz aqui é a luz que Jesus vem falando no decorrer do capítulo 1 até chegar aqui. Essa luz é aquela da transformação. Meus irmãos, quando uma pessoa de fato não quer trazer a luz para ela, mas ela sim se torna a luz, não tem como essa pessoa não resplandecer essa luz de Cristo através da vida dela, porque é Cristo em nós e através de nós. A luz de Cristo, independente da situação, ela será revelada. Se a gente for lá no final desse mesmo capítulo que fala a respeito da mulher com fluxo de sangue, ela vai falar, eu achei um negócio interessante demais, eu li esse capítulo. Cadê? 8:47. Então, a mulher, compreendendo que não havia de passar desapercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Meus irmãos, não tem como ficar desapercebido depois de uma ação de transformação de fato do Senhor. A luz que o Senhor emana através de nossas vidas, não há como ficar desapercebida. Só que o que eu estava falando a respeito das sementes, existem sementes que são plantadas em solos distintos, e alguns solos não estão bons, que são aqueles solos mal entendidos. São aqueles solos de pessoas que, em vez de revelar a luz, em vez de revelar a luz do Pai, querem trazer um holofote para ele. E essa luz do holofote para ele vai vingar, e muitas vezes mais do que
a luz que o Senhor emana através. Eu estou falando muito em relação a movimento, porque uma pessoa que auto se promove, meu amigo, ela vai fazer bagaceira, vai vir gente, porque o povo quer manifestação de poder, o povo gosta disso, de endeusar líderes, gosta de endeusar líderes religiosos. Isso vem, e essa luz é a luz do mal entendido, independente se é a luz de Cristo ou a luz que ele conheceu parte da palavra, é o mal entendido. Não tem como essa luz ficar encoberta, independente da situação. A gente sabe que aqui no versículo 18, ele vai falar assim: sendo verde, pois como vis, porque ao que tiver mais, lhe será mais se lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Isso não tem nada a ver com dinheiro, viu, irmãos? Isso aqui tem a ver com frutos, porque a pessoa não é fruto. Eu não digo que frutos em relação a pessoas convertidas, mas os frutos que o Senhor fala, os frutos do Espírito, amor, mansidão, longanimidade, fé, mudança. Isso sim que revela os frutos. Aquilo que ele pensa que tem, lhe será retirado. E uma hora acontece. E essas pessoas que revelam, que trazem holofotes para ti, não para si, e não emanam a luz de Cristo na vida delas, vai arrebanhar diversas pessoas. E quando acontece isso, a queda é maior. Não só do líder em si, mas sim, principalmente das pessoas. Porque as pessoas não estão vendo a luz de Cristo, mas estão vendo o holofote na vida de uma pessoa. E as pessoas gostam disso. Por quê? Porque escuta um texto desse aqui: assim sendo verde, depois quando ouvir, porque ao que tiver mais, se lhe será dado àquela pessoa que tem mais, e ao que tiver menos, lhe será retirado. Quando a gente lê isso aqui, ou alguém fala esse texto isolado, o que a pessoa fala? Rapaz, dinheiro. Então, eu tenho que continuar dando, eu tenho que continuar dando, porque senão o Senhor vai tirar de mim. Aí as pessoas acreditam nisso. Vivem moldados na religião, vivem moldados nesse sentido, nesse senso, porque não param nem para ler o contexto aqui do texto. E esse capítulo aqui é um capítulo tão interessante, que tudo é voltado em relação a isso. Aí, eu vou só dar uma pincelada aí na frente. Os irmãos entenderam o que é essa luz revelada, o que é essa luz que não tem como ficar escondida. A gente viu como a mulher do fruto de sangue ficou. Ela não tinha como ficar desapercebida mediante a ação e transformação de Cristo. Aí a gente já escutou diversas vezes no mesmo capítulo a questão da tempestade que Jesus neutraliza, que é a travessia do mar, que a gente todo mundo conhece, que Jesus está dormindo e tudo, e os discípulos vêm, aí o Jesus repreende eles. Aí quando a gente escuta essa história, o que a gente pensa? O Senhor vai acalmar sua tempestade, independente da situação. Você precisa ter fé até para acalmar a tempestade. E aí, se tudo quer com mais que Ele vai de fazer outra coisa, seja tudo para a glória do Senhor. Tudo por Ele, para Ele. Não é nada, nunca foi sobre nós, irmãos. A gente continua esse texto aqui porque a gente sabe que a gente tem capítulos, versículos, às vezes subtítulos, para a gente poder se identificar e se localizar. Se a gente for continuar um texto aqui, ele vai dizer que Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para a cura de um endemoniado. O texto aqui sobre a questão da tempestade e o fé. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem, e eles
e eles obedecem. O Senhor aqui fez simplesmente um sinal. O que é que foi revelado? O Senhor Jesus veio para revelar o Pai ou revelar um Deus divino, poderoso? Ele veio revelar um Deus poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, ou um Pai de amor, graça e misericórdia? Jesus, o Cristo, nunca veio aqui para a terra para nos salvar, para manifestar a divindade de Deus, mas sim para revelar a paternidade do Deus Todo-Poderoso. E aqui o texto continua. O Senhor fala a respeito aqui da fé, mas não tem nada a ver da fé para os discípulos parar a tempestade, porque o Senhor havia falado: nós vamos atravessar o mar. Quando o Senhor fala que nós vamos atravessar o mar, vai vir tempestade ou não, bonança ou não, doença ou não, quase morte ou não, morte ou não, nós vamos passar. O Senhor já havia afirmado para os discípulos que eles iriam passar, atravessar o rio. A fé aqui não era para parar a tempestade. A fé aqui era para eles terem ciência que Jesus, estando lá com eles, ele já tinha dado uma palavra que eles iriam passar o mar. Para que, irmãos? Aí sim. Qual é a finalidade de atravessar o mar, de parar a tempestade, tudo? Para revelar misericórdia, graça e libertação na vida de um homem, irmãos. Esse homem que passou por muitos anos andando nu, vivendo em cemitério, atormentando pessoas, e as pessoas já conheciam ele e tudo. Meus irmãos, Jesus atravessou um mar de cerca de 20 quilômetros, com tempestade e tudo. Meus irmãos, independente qual é a situação, independente qual é o seu mar, tempestade e tudo, isso não é o local onde você vai estar, porque sempre que o Senhor nos direciona é para um local ou alguém, não é para a manifestação de alguma coisa, mas sim para revelar o Pai em um lugar ou alguém. Aqui todo esse trajeto em si foi para fazer a libertação desse, porque o texto continua, o texto é contínuo, que é um capítulo só. Ele atravessou todo o mar para manifestar salvação e libertação na vida de um homem. Qualquer recurso que você precisar durante a caminhada, não importa, o Senhor irá conceder. Aqui o Senhor concedeu que o mar acalmasse, mas e se não tivesse concedido? Iria libertar o homem do mesmo jeito. Todo recurso, tudo aquilo que você for precisar no decorrer da sua caminhada, se você estiver dentro do propósito e dentro do direcionamento do Senhor, o Senhor irá lhe entregar tudo aquilo que você precisa. Os discípulos naquela hora estavam precisando se salvar para o seu senso individual. Não, eu não consigo. E muitas vezes nós estamos tentando ajudar Deus e fugindo do propósito dele. A gente dificulta o processo, porque o processo em si, que o Jesus estava propondo lá para os discípulos, era que se mesmo a tempestade eles poderiam ter certeza que iam chegar, mas o que foi, eles fraquejaram. Rapaz, eu acho que não chega. Não. Mesmo com Jesus, eu acho que não vai chegar lá do outro lado, não. Vamos pedir logo para acontecer alguma coisa.